Podcast Rural. Podcast Rural. Estamos de volta com o seu podcast rural, conversando hoje com o economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, sobre café. Haroldo, 2024 começou de uma forma, terminou muito bom para o café, mas aí eu te faço uma pergunta. Foi bom também para o cafeicultor, para o produtor rural que cultiva essa planta? E quando é que foi bom e quando é que não foi tão bom assim? Francis, acho que essa pergunta é importantíssima. O ano é muito grande, né? Nós sabemos que 12 meses, tanta coisa aconteceu, né? Quer dizer, quem começou o ano vendendo café, por exemplo, café arábica, por R$800, achando que aquele era um número fantástico, e depois viu crescer, chegar a 1.200, ele ficou entusiasmado. Aí, quando bateu 1.800, então, ele falou, puxa, estou no céu, né? E cada momento desse, teoricamente, ele participou, ou seja, ele vendeu um pouquinho, que essa é a ideia, né? Então, esse crescimento das vendas gerou, então, uma receita muito grande, que a gente espera que tenha gerado aí uma receita bem grande, face aos custos que ele já vinha correndo atrás dos anos anteriores, né? Porém, a cada momento que cresce o volume os preços, né? Você vai ficando mais preocupado, deveria ter vendido a 1.800 ou a 1.900 e chegou a bater até no final do ano R$2.000, preços, como eu disse, inimagináveis. Voltando um pouquinho para trás, o que gerou toda essa preocupação e como isso refletiu em preços, né? Quer dizer, nós tivemos aí vários efeitos que seriam importantes a gente não esquecer, porque podem ocorrer novamente, né? E aí a gente sempre está falando que você tem que ter muito bom senso na hora de fazer a sua negociação, lembrando de manter a sua margem de lucro, de investir melhor em tecnologia, em equipamento, em formação da sua mão de obra, né? Para que com isso você tenha melhor qualidade e melhor produtividade para o seu futuro. Então, o que aconteceu bem no começo do ano, né? O Vietnã, em 23, quando na colheita de 23, ele já deu a informação, passou essa notícia, dizendo que ele não teria café suficiente para entregar, e com isso os preços internos do Vietnã dobraram em 6 meses. Quando o preço dobrou e o mercado internacional ficou aflito e falando assim, teremos café suficiente, lembrando que o Vietnã produz um café robusta, né, que aqui no Brasil nós comercializamos também com o nome de Conilon, também com o nome de robusta, mas mais com o nome de Conilon. Quando Vietnã começou a avisar, olha, não sei se vamos ter, e os preços começaram a subir, nesse mesmo momento, começou a ocorrer algumas escaramuças lá no Mar Vermelho, né, nessa parte do Golfo, e com isso, toda essa discussão da Síria, a invasão quando o Hamas invadiu Israel, sequestrando, né, todas aquelas pessoas, aquela coisa horrível, todo esse movimento fez com que o tráfego de café, principalmente do Vietnã, em vez de vir por cima, através do Mar Vermelho, né, viesse por baixo, através da África, passando lá embaixo pela África do Sul, com um problema muito sério de transporte, tanto de prazo, né, aumentando aí de 30, passando para 60 dias, e também de custo, né? E aí entrou o Brasil. Ou seja, Vietnã sem o café disponível devido à seca, com problema de logística, e o Brasil
com café no porto, com café pronto, competitivo, com preços competitivos, se aproveitou dessa oportunidade para abrir novos mercados, novos clientes, com muito sucesso, como já vimos, né? Quase que aumentamos em 100% o volume de exportação do Conilon. Isso ajudado, por quê? Por $1, né? Nós saímos de $1 de 4,85 em janeiro de 24, né? Para $1 a 6,17 para dezembro de 24, né? Nós tivemos aí um aumento de 27%. Olha que fantástico. Quer dizer, então, a sua remuneração, as vendas são feitas em dólar, né? Fora essa remuneração do aumento de volume, você teve, então, um incremento de remuneração em reais, né, de 27%, se você imaginar todo o período, né? Então, foi aplicado aí paulatinamente. Tudo isso possibilitou, então, que a nossa remuneração, a remuneração do brasileiro, do produtor, do comerciante, etc., fosse muito melhor do que a dos anos anteriores, com melhor faturamento e mais disponibilidade, né? Não podemos esquecer que temos aí um problema latente de mão de obra, né? Que isso afeta toda a agricultura. Eu acho que isso é uma outra discussão, mas não podemos esquecer e que temos aí que ter uma preocupação muito grande com essa parte de maquinário, de mão de obra, e isso vai afetar, sim, a produção e a produtividade final, porque faz parte aí de todo o complexo, né? O clima também foi muito... teve uma participação muito forte na cafeicultura a nível mundial no ano 2024. Eu gostaria que você destacasse isso aqui agora também para a gente, tanto a nível Brasil quanto a nível mundial. Com certeza, Francis. Saíram os números agora recentemente. O mundo passa a cada ano a ter os seus recordes de temperatura mais alta. Isso é um problema seríssimo e que temos que ficar atento, né? Porque nós só temos esse planeta para viver, né? Então, meses mais quentes, algumas plantas não resistem, diminuem a produção, eles sofrem com isso, e há, inclusive, deslocamento de safras, né, para outras regiões mais adequadas. Mas voltando de novo à sua colocação, que é super importante, não podemos esquecer das cheias que houveram lá no Rio Grande do Sul, daquela tragédia, né, uma coisa assim, resultante de clima, né, uma chuva muito forte, muito localizada, num período muito curto. Tivemos também um período de seca, né? Não é incomum termos seca, o que é mais incomum é ter seca com uma temperatura muito alta. Então, isso provoca uma evapotranspiração, né? A planta perde muita água, que não é reposta, então ela se recolhe, ela diminui, ela perde folha. Eu estou falando isso da parte do cafeeiro, né? Ele se ressente demais. E depois, quando quando vieram as chuvas, que são normais nesse período de setembro, né, elas vieram irregulares e logo em seguida uma uma temporada de seca com alto calor. Então, houve uma perda muito grande nas flores que brotaram quando vieram aquelas chuvas, elas perderam, e isso, sim, é que está gerando toda essa incerteza sobre qual será o volume de colheita do café arábica. Toda essa discussão, né, toda essa avaliação, em cima de tudo isso, tivemos geada no café arábica no mês de finalzinho de julho, começo de agosto. Isso também afeta os pés, também afeta a planta, com prejuízo não imediato, né, mas para a safra 25, que é essa que nós vamos colher agora. Então, esse conjunto de preocupações, de eventos climáticos, principalmente no Brasil, né, está levando aí uma preocupação muito grande, e que temos que conscientizarmos, né,
que futuramente os técnicos estão trabalhando em novas genéticas, né, para plantas mais resistentes, que necessitem menos água, que sejam mais resistentes ao calor, mas tudo isso leva muito tempo e tem aí todo um processo aí para ser feito. Mas tem sim uma preocupação muito grande e foram fatores primordiais para que tivessem preços, essa escalada de preço ajudasse aí na escalada de preço que vimos aí, ou estamos vendo agora, né? Sim, e nessa questão do preço, né, o consumidor brasileiro tem muitos memes na internet, a gente até dá várias risadas com esses que aparecem, hoje eu vi um rir bastante, mas esse preço influenciou no consumo do brasileiro ou o cafezinho, independente do valor, o brasileiro vai tomar no seu dia a dia, né? Porque é um momento prazeroso, então se é prazeroso, nem sempre o brasileiro essa pessoa deixa de tomar aquele cafezinho, no caso nosso aqui é um cafezinho com 2 pãozinhos de queijo, enfim. Como é que foi esse comportamento no ano 2024? Será um grande desafio, não só em 24, como também em 25. Estamos passando aí por níveis extremamente altos, como eu já disse, sobre o preço da saca do café. Nós estamos falando aí uma saca de café arábica a R$ 2.200. Nós estamos falando uma saca de conilon a R$ 2.000. Né? São preços inimagináveis e que, obviamente, isso, de alguma maneira, vai chegar aí na mão do consumidor, na sua forma do café, por exemplo, torrado moído ou do solúvel. Qual é a nossa visão sobre isso? Primeiro, é uma pena, são forças do mercado, esses preços vão voltar, ninguém consegue se manter nesses níveis tão grandes, tão altos, né, de preços, nem o mercado internacional, nem o mercado nacional, quer dizer, haverá sim um ajuste, não está claro se esse ajuste ocorrerá em 2025, por quê? Se a nossa oferta de café, que eu já falei, do Arábica, está sub júdice, né, está ainda para ser avaliada, né, provavelmente isso ocorrerá em 26. Tem chovido demais, as plantas estão muito bonitas, então a perspectiva para a safra 26 é fantástica. Para 25 ainda temos essa negociação. Voltando ao preço, sim, temos variações de preços muito grandes, o nosso café do dia a dia, sim, aumentou o seu preço. A nossa recomendação é muito simples, quer dizer, avalie outras marcas, sempre com selo da ABIC, né, que mostre que é 100% café, né? Avalie opções de preparo diferente, aquele cafezinho sofisticado que você tomava, por exemplo, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, dá uma retraída, toma uma vez a cada 15 dias, não deixe de tomar, né? Faz bem para o seu paladar, para viver melhor, né? Mas também não deixe de tomar café. E lembrando, meio quilo de café, um pacote de 500 gramas, dão 100 xícaras, né? Quer dizer, então, um número, vamos falar assim, um número hipotético de R$ 25, um pacote de 500 gramas, né? Você divide isso por 100, não é tanto assim que você possa, né, se comprometer. E tem a maior preocupação de fazer a quantidade que você vai tomar, né? Assim, o desperdício, aquela coisa toda, nunca foi bom e nem deve ser em nada, né? E, além de tudo, também em café. E aproveite aí, sempre quando tiver, dividir aí com os amigos aquele café gostoso e que sempre faz tão bem aí para nosso humor e qualidade de vida. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12:
Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, a sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.